Motorsport hoje, primeira temporada, estamos no episódio 50. O convidado de hoje é João Diogo Santos, o jovem piloto de Amarante que venceu a Taça de Portugal de Montanha 1300 JC Group em 2019 aos comandos de um Fiat Punto 85 Sport. É engenheiro de formação, tem também assumido uma relevante atividade técnica ligada ao desporto automóvel e vem até à Gol FM e à V Motores falar com o jornalista Joaquim Amândio Santos sobre a sua carreira. Cá estamos nós para mais uma edição do Motorsport hoje na Gol FM e na V Motores. E vamos receber mais um jovem lobo do desporto motorizado português. Chama-se João Diogo Santos, é engenheiro de profissão, é um jovem que é natural de Amarante, embora a sua vida profissional decorra mais na chamada Veneza de Portugal. João Diogo Santos, que na época de 2019, aos comandos de um Fiat Punto, foi o grande dominador da Taça de Portugal de Montanha 1300 JC Group, taça que venceu com todo o mérito. Curiosamente, na primeira e única prova da temporada 2020 disputada até o momento, a Rampa Porca de Mursa, marcou ausência, o que deixou-nos a todos nós tristes e, de certa forma, apreensivos quanto ao facto de irmos ter ou não o João Diogo a defender o título tão brilhantemente conquistado em 2019. João Diogo Santos, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar na Gol FM e na V Motores. Vou começar por aí. Não nos diga que não vamos ter o João Diogo a competir em 2020. Meu caro Joaquim Amândio, boa tarde. Queria antes de mais agradecer o convite que me endereçou, com muito me honra, felicitá-lo pelo trabalho que tem desenvolvido em prol do desporto automóvel português. Quanto à pergunta que me formula, claro, é difícil estar de lado de fora. Estaria a mentir fortemente se assim não fosse. Mas efetivamente, pronto, depois da aposta e do investimento grande que fizemos o ano passado, reunimos com os patrocinadores e também, como em casa as decisões são partilhadas entre família, digamos assim, entendemos que, juntamente com eles, não faria sentido uma aposta nos mesmos moldes. Portanto, exatamente repetir a aposta na Taça de Portugal de Montanha, da mesma forma que foi feita em 2019. Estiveram várias possibilidades em cima da mesa, trocar de carro. Não posso esconder também que tenho uma grande paixão pelos ralis, que apesar de estar completamente seduzido pela montanha, que é um ambiente espetacular que eu adorei imenso, e ter desfrutado imenso de todas as provas que vinha a fazer, não posso negar que de facto os ralis é um bocadinho a minha paixão de infância. E portanto ponderamos várias coisas. Assumo que também com esta pandemia a situação acabou por não ficar ainda muito definida e infelizmente ao dia de hoje ainda não consigo precisar o que é que iremos eventualmente fazer este ano. Uma coisa é certa, eu não gostaria de parar, porque acho que estaria no auge da minha vida profissional e pessoal e por vários motivos gostaria de continuar. Vou fazer um esforço grande para tentar este ano ainda fazer alguma coisa, mas com a certeza clara de que nunca irei hipotecar nada da minha vida profissional e pessoal em detrimento dos automóveis, por muito que goste. Tem que haver um equilíbrio em tudo e, portanto, se esse equilíbrio tiver que ser feito este ano, será. João Diogo ainda é um jovem, portanto não poderemos falar de uma longa carreira desportiva, mas até esse corolário máximo que foi a vitória muito bem conquistada em 2019 na Taça de Portugal de Montanha JC Group 1300, como é que foi o seu percurso, de onde é que lhe veio esse bichinho pelo motorsport, como é que começou, que passos é que deu até essa época de 2019? Olha, esta história é um bocadinho longa, se me permitir, e acho que é de algum interesse até para que o nosso público, especialmente o desporto automóvel, fique a conhecer um bocadinho esta minha faceta. Eu acho que começou tudo ainda no ventre da minha mãe, se me permite, porque o meu pai começou a correr em 1988, no Seat Marbella, no Rally Mondinho de Basto, e eu já acompanhei essa prova. Portanto, foi na altura uma grande fornada de pilotos que surgiram nessa altura, com a Pedro Azeredo, com o Jorge Vica, com o Mauri Madeira, com o António Jorge, e portanto eu já acompanhei essa primeira época de iniciados. Portanto, se calhar terá vindo daí muito do apreço e do gosto que tenho pelo automobilismo. E também não é ideia a situação de que desde muito miúdo, ainda há dias a encontrar alguns arquivos em que encontrei uma fotografia, eu com 4 ou 5 anos no troço de Carvalho de Rei, portanto já assistir ao Rally de Portugal.
Foram vários anos até o ano de 2001 em que infelizmente houve aquele entregue. Mas, portanto, eu acho que o automobilismo esteve sempre conectado a mim e à minha família de alguma forma. E Amarante é uma terra de largos costumes, digamos assim, do desporto automóvel. Portanto, eu acho que a minha vida nunca se conseguiu dissociar do gosto pelos automóveis e pelo automobilismo. E acho que também foi um bocadinho por isso que escolhi Engenharia Mecânica, estudei Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o intuito de estar de alguma forma no futuro ligado ao automobilismo. Depois, durante esse período, depois acompanhei o Desafio Único, que era uma competição monomarca organizada pela FEUP. Acabei por ser também comissário técnico da FPAC, se calhar pouca gente sabe, mas durante um ano e meio ainda fui comissário técnico, ainda acompanhei algumas provas. E durante o ano de 2016 ainda passei pelo Hyundai Motorsport, onde estive ligado também ao processo de homologação do Hyundai WRC. Portanto, acho que a minha vida esteve sempre um bocadinho ligada ao automobilismo. Como licenciado, curiosamente começou em 2013 como navegador em rallies de regularidade, que é uma coisa que possa parecer um bocadinho diferente do habitual, mas foi aí que comecei, porque de facto gosto muito de andar ao lado. As regularidades têm um interesse tremendo, porque obrigam-nos a ser muito meticulosos e extremamente atentos a tudo o que se está a passar, para não entrarmos em stress se estamos a penalizar, ou por avanço ou por atraso, pensar sempre que há um objetivo seguinte e que podemos recuperar. E acabei até em 2015 para vencer o Campo Rally Festival com o Gilberto Pinto, que era aquela prova que se realizava dentro do circuito de Braga. Pronto, por um motivo ou outro, esteve sempre em aberto para fazer um rally, vários amigos de Amarante falavam comigo, chegaram a colocar carros à disposição, mas a minha vida também não o permitia ter essa disponibilidade. Até que o Pedro Cerqueira da Silva, depois de ter feito o Rally Spirit com o meu pai, em 2017, acabou por me lançar o repto. Não, Diogo, é a altura correta, tu tens que fazer uma prova connosco, eu já andei contigo, acho que conduzo muitíssimo bem, e vamos fazer as 6 horas de Braga. O Fiat Punto 85 Sport era dele ainda, nessa altura. Pronto, eu tive a sorte, de facto, de partilhar a condução do Fiat Punto com o Pedro e com o Paulo Magalhães e com o Nuno Figueiredo, que eram pilotos já muito experientes, para além de terem já experiência na velocidade, conheciam muito bem o carro. E, portanto, foi a melhor estreia possível que eu podia ter tido, porque tive um turno de condução, entre condução em corrida e treinos, foram quase 2 horas, portanto, e bem aconselhado por eles, acho que foi a melhor orientação possível que eu podia ter. Foi uma evolução em corrida, digamos assim, e com uma evolução de facto muito rápida. E acho que não teria essa possibilidade, se calhar, numa outra prova, de acumular tanta experiência e tantos quilómetros numa só prova. E, portanto, acho que aí foi o corolário. Mais à frente, acho que colhi os louros dessa aposta. E de repente chega a altura de comprar o Fiat Punto 85. Quando lá essa história já era com a ideia de ir para a montanha. Como é que surgiu a ideia de ter uma carreira mais regular? E aqui entre nós, são parênteses, vamos voltar a essa história da Hyundai Motorsport, mas agora vamos concluir este processo histórico do piloto João Diogo Santos. Exatamente. Portanto, surgiu o Pedro Cerqueira, que é quase uma pessoa da nossa família, que me viu do berço. Aliás, ele tem um carro que esteve matriculado no dia em que eu faço anos, 10 de março de 89. Portanto, a nossa ligação é tremenda, é uma pessoa da minha família, praticamente, eu considero. E ele desafiou-me a continuar. Uma fase inicial até me colocou o carro à disposição, faz algumas provas, vê se gostas, estás à vontade, faz como entenderes. E depois acabei por comprar o Fiat Punto e pronto. Era evidente que numa fase inicial não era possível fazer os tais rallies que eu gostaria e obviamente tentei adequar o carro que tinha às provas que poderia fazer. E claramente era um carro que se adequaria mais a fazer provas de circuito ou montanha. Pronto, e efetivamente começamos a ver o calendário, também falamos com alguns patrocinadores para tentar perceber, até fruto também do bom resultado que tivemos nas 6 horas de Braga, como é que as coisas poderiam evoluir, e portanto fizemos 2 rampas em 2018, a rampa de Santa Marta ainda no evento regional, e depois mais tarde a rampa de Mondinho de Basto, portanto já a contar para o Campeonato Nacional de Montanha. Pronto, e nós fomos evoluindo o carro um pouquinho, o carro já estava algo mazelado de muitos anos de desafio único, muitos toques, tricas de corridas normais, e portanto fomos tentando viabilizar ao máximo o carro. Eu já sabia de antemão o carro não seria dos mais competitivos mesmo dentro do desafio único, mas pronto, isso não me fez recuar e fui tentando evoluir o mais que podia.
Portanto, o carro, como a minha condução, essencialmente, porque tentar fazer bem antes de fazer depressa. É um princípio que eu tento aplicar. E, portanto, fui aprendendo, pronto. E o ano de 2018 acabou por ser assim. Em 2019, efetivamente, pronto. Tínhamos só um plano para fazer algumas provas. Para fazer as provas com uma localização geográfica mais favorável à Amarante, que seria a rampa da Falperra, que eu gostaria muito de fazer, a rampa Santa Marta, repetir eventualmente, e Mursa. Portanto, seria aqui um plano de 3, 4 provas no máximo. É evidente que os resultados foram surgindo e pronto, houve uma aposta que decidimos fazer e pronto, e que foi bem sucedida e tenho muito orgulho nisso. E tal como o João Diogo acabou de nos referenciar, é como diz, os resultados foram aparecendo e de repente aquilo que eram para ser 3 ou 4 provas a realizar, transformou-se numa época inteira a caminho do título. João Diogo, foi um título merecido, mas não deixou de ser um título suado e a espaços com alguns momentos de grande frição. Exatamente, não há dúvida que sim. Começou logo na Rampa da Penha, que foi um duelo espetacular com o Paulo Pereira no Suzuki Swift. Como o Joaquim Amandia se lembra, no dia de domingo nós tivemos 2 subidas em que tivemos separados por escassos milésimos, mas escassos tipo 5 milésimos numa subida e 20 milésimos noutra, algo assim. Portanto, foi uma luta espetacular que eu tive com o Paulo. Começou logo aí, portanto, satisfez-me muito poder andar bastante bem. À chuva, chegamos a fazer um 14º tempo à geral numa das subidas e fiquei muito satisfeito. Essa prova correu muito bem, a rampa da Valterra também. Acho que foi a prova em termos qualitativos onde andámos mais, sem dúvida, andámos muito depressa, de facto. Gostei muito de ter feito aquela prova porque era de alguma forma um sonho de criança, era algo que eu sonhava muito poder fazer a rampa da Valterra e desfrutei muito. Depois, efetivamente, em Santa Marta começaram algumas peripécias que fazem parte do automobilismo e que, pronto, a primeira vez e única que eu tive pneus novos na vida, que eu disputei um campeonato de montanha com 6 pneus e só 2 é que eram novos, e precisamente em Santa Marta, vim ao fundo da rampa, aquecer pneus e ao segundo arranque partia a caixa. Portanto, ficou em 1000 pedaços, ficou lá um rastro ainda de valvolina da caixa, portanto, ficou em 1000 pedaços. Portanto, acho que foi o único órgão, e isso o meu mecânico já me até foi o único órgão que nós não revimos de 2018 para 2019, por falta de tempo também, porque o carro foi terminado muito em cima da rampa da Penha. Pronto, efetivamente, a caixa cedeu, nós não tínhamos nenhuma de reserva, e pronto, aqui tenho que reconhecer um grande amigo que tenho e que muito prezo o ter na minha rede de amigos, que é o João Silva, que rapidamente identificou uma caixa de velocidades que estava em Vila Real e foi por intermédio do Walter Caldeira que chegámos ao contacto, portanto, ao local onde estava a mesma, e foi basicamente uma situação muito rápida. O mecânico preferiu mudar a caixa em Amarante, portanto, o reboque foi imediatamente para Amarante e eu fui com o meu pai a Vila Real buscar uma caixa e quando cheguei a Amarante a caixa estava fora já, foi montar aquela e, portanto, eu fui mantendo contactos até com o nosso malogrado Bruno Pereira e eu sabia que havia um atraso na prova, logo no início houve um atraso e, portanto, que ainda poderia haver possibilidade de realizar a subida oficial de sábado. Mas eu não tinha muito tempo, eu sabia que em 30, 40 minutos a prova seria retomada. E eu olhei para o reboque, olhei para o carro e se calhar a coisa mais fácil era ir no carro e assim fizemos. Portanto, quase digo, como diria o Bruno Pereira, com quem eu falei muito, de amigo que eu tenho muitas saudades, disse uma vitória a Michel Vaillant, quem se lembra daquela banda desenhada. Portanto, o carro foi a rolar, eu ia com um batedor, mas o batedor ficou para trás rapidamente. Portanto, eu fiz de Amarante a Santa Marta em pouco mais de meia hora, para ter uma ideia do ritmo que eu ia. Portanto, o carro ficou com os pneus acamados, com os travões afinados, portanto, estava ao plano. E pronto, assumo que foi uma grande vitória pessoal eu ter conseguido depois chegar à rampa e acalmar-me um bocadinho e depois fazer as subidas com alguma tranquilidade. E pronto, e depois o tempo saiu naturalmente, diria assim. Mas foi, digamos, uma primeira situação de alguma peripécia que surgiu. Mas não foi a única. Não foi a única. Porque mais tarde haveria de ter outro momento bem difícil numa das rampas, que era praticamente uma das rampas onde poderia selar o seu título e uma vez mais teve que fazer bricolagem a sério e a correr.
Exatamente, foi na quarta prova, a rampa da Serra da Estrela, em que, portanto, a caixa de velocidades que tínhamos montado, portanto, ela não foi revista, portanto, não houve tempo, porque as provas entre junho e julho foram todas seguidas, com um intervalo de 15 dias, e, portanto, chegámos à Serra da Estrela portanto, aí já era difícil, já não estávamos a meia hora de casa ou 40 minutos. E, pronto, tentamos levar algum material, mas, efetivamente, foi incrível. Eu senti o carro bem, eu dei uma pequena volta no parque, onde levei o carro às verificações, dei uma pequena volta ali junto ao parque e o parque junto ao estádio, senti o carro bem. Quando arranco para o warm-up, sinto o carro a patinar fortemente, como se fosse um problema de embreagem enorme. O carro não andava por isso simplesmente. Cheguei cá acima já com muitas dificuldades, não. O carro a patinar completamente, não andava, basicamente. Parecia ser um problema de embreagem. Eu falei com o meu mecânico, ele disse: não, isso é impossível porque a embreagem normalmente há algum tipo de sinal prévio que pode acontecer alguma coisa. E ele basicamente identificou que, portanto, havia o diferencial descravou do seu sítio correto e, portanto, era preciso ter uma reparação mais difícil. Portanto, a maneira mais fácil, não tínhamos nenhuma caixa de reserva, era soldar novamente o diferencial à caixa. Aqui não era fácil, portanto, aí há que contar, de facto, com um espírito fantástico de entreajuda e amizade que existe na montanha. E o Pedro Rosário, que é um piloto que concorre com um Audi A3, que é no Portugal da Serra da Estrela, portanto, prontamente a perceber a nossa azáfama e algum pânico até, prontificou-se a ceder, portanto, a sua oficina, o seu elevador e o material e equipamento de soldadura, e foi isso que fizemos. Pronto, sabíamos que íamos ficar impossibilitados de participar no dia de sábado, mas a participação no domingo era uma realidade, pronto, e o carro ficou bem. É claro que eu não tinha a confiança, se calhar, de outras provas. Tentei guiar o mais limpo possível para tentar unicamente chegar ao fim, porque era importante chegar ao fim, mesmo que não desse para ganhar, para eventualmente eliminar uma pontuação, e que fosse essa. Mas pronto, deu para vencer também, mas foi uma história. Foi um título conquistado com toda a justiça, não há nada a dizer. Mas queria lhe fazer uma pergunta. Para além de si, a Taça de Portugal de Montanha JC Group 1300 tem atraído outros jovens pilotos e daí já fiz esta questão a alguns outros pilotos que andam na montanha, mesmo nos rallies, e tem sido praticamente ponto assente, eu diria mesmo na esmagadora maioria dos protagonistas, e vocês pilotos é que são os protagonistas do desporto motorizado, pilotos, navegadores, aqueles que andam dentro dos carros e que levam toda a afição às serras, aos troços cronometrados, aos circuitos, às corridas de drift, de perícia, de regularidade histórica, regularidade de sport, you name it. Faltam ou não em Portugal campeonatos destinados a jovens pilotos, a pilotos iniciados, independentemente da modalidade? Claro que sim, Joaquim. Eu penso que sim. Agora, temos que perceber que o sucesso que as competições iniciadas tiveram no passado foram num enquadramento completamente diferente. Claro. Em que havia apoios de marcas, havia patrocínios muito generosos, como nós sabemos. Os pilotos tinham prémios muito significativos, em que qualquer piloto nos 10 primeiros tinha época paga só em prémios, quer do importador, quer dos principais patrocinadores que se associavam a esses projetos. Portanto, o enquadramento era diferente. Agora, há que reinventar uma outra solução, claramente. E não podemos, se calhar, ter receio de ter um campeonato de iniciados, mas com todo o tipo de carros, até um limite de cilindrada. E não limitar um campeonato de iniciados a títulos com homologação, por exemplo, em que os custos disparam rapidamente nos rallies. É difícil encontrar uma viatura homologada menos de 40 a 50 mil euros, se calhar. Começa a ser difícil. E isso já se desvirtua daquilo que deve ser uma fórmula de iniciação. Eu sei que a Federação pode ter aqui um papel importante, mas também reconheço que possa estar aqui um pouco de mãos e pés atados relativamente a isso. É necessário haver o apoio de marcas e de patrocinadores que se associem a isso. É fundamental. Agora, eu defendo que deve haver uma fórmula de iniciação, mas se calhar limitar a idade um pouco mais tarde, porque há pilotos que não puderam começar aos 18 anos, só puderam começar aos 35 ou aos 40, claro, tem que haver um limite de idade, é lógico, mas se calhar não limitar, por exemplo, a 25 anos. Há pilotos extremamente talentosos que só começaram até muito mais tarde. João, sem interromper o raciocínio, lembrando que o pai Bica foi campeão nacional de iniciados perto dos 60 anos de idade. O pai de Carlos e Jorge Bica colocou aquele fantástico carro da Duriforte ao título nacional de iniciados, já com uma idade
longa, mas cumpriu um sonho, foi brilhante nesse ano, também tinha obviamente uma estrutura muito forte por trás dele, e ganhou o campeonato com todo mérito. Não direi até aos 55, mas concordo consigo que terá que se estender até uma determinada idade, ou até, por exemplo, ter um campeonato de iniciados que, protegendo com uma categoria os jovens pilotos em iniciação, também jovens de faixa etária, possa permitir que pilotos não tão jovens em termos de idade, mas que estão reconhecidamente a começar a participar nesse campeonato. Mas continua o seu raciocínio. O que é que acha que se poderia fazer de diferente? Ora bem, eu acho que poderia de alguma forma tentar fazer, e a própria Federação Portuguesa poderia seguir um bocadinho o exemplo da Federação Francesa, que, como nós sabemos, foi a grande impulsionadora das carreiras de Spa Simulator e Spa Simulator Cogier, por mover ela própria cursos de condução desportiva, em que daí, digamos, uma espécie de caça-talento, em que daí possam sair alguns pilotos, e a própria Federação também apoiar, de alguma forma, essas competições. Eu vou dar um exemplo. Eu acho o Citroën C1 um carro excelente para iniciação, e eu não percebo porque é que o Challenge 1000 teve tão pouca aceitação. E carro certamente mais barato e interessante para disputar rallies, e velocidade até, não deve haver neste momento. Portanto, pode ser por aí, um carro até 1000 de cilindrada, com custos muito controlados, arranjar alguns parceiros, a própria Federação. Quem diz o Challenge 1000, portanto, o Challenge 1000 pode estar aberto a marcas que não só a Citroën, pode ser a Peugeot, ou até a Toyota, ou outras marcas. Pode ser uma fórmula dessas, talvez partir pela própria Federação, porque já vimos que, se calhar, um importador diretamente hoje não tem, acha que não tem um retorno direto nessa situação. Mas ele existe. O retorno existe sempre no automobilismo. No automobilismo e em qualquer desporto. Pode existir. Portanto, eu acho que pode passar por aí. Acho que a Federação pode ter um papel importante nessa matéria. João Diogo, vamos agora falar do João Diogo, engenheiro mecânico, que já tem também currículo enquanto comissário técnico, e falou aí de um pormenor que eu acho que vai também fazer as delícias dos amantes dos ralis. Conte-me lá essa história da ligação à homologação do Hyundai WRC. Portanto, isto surgiu no Rally de Portugal de 2016, em que eu era comissário técnico dessa prova, integrava a equipa do ACP, e, portanto, estabeleci alguns contactos até com o Rui Soares, foi aí que eu conheci o Rui Soares, quem eu sou muito amigo, uma pessoa que eu respeito e estimo muito, e, portanto, falei com ele, portanto, abertamente, falamos várias coisas, rallies, da homologação, e ele percebeu também o meu gosto, paixão pelos automóveis e algum conhecimento da parte técnica e da homologação, até me lançou o desafio de enviar uma candidatura para a Hyundai Motorsport. E, pronto, e assim fiz. Portanto, na altura até falei com o André Adamo, que na altura era o diretor do Customer Department, na altura de desenvolvimento do R5, do Hyundai R5, e foi com ele que falei numa primeira fase, e depois acabei por ser contratado. Estive na Hyundai quase durante esse ano de 2016, onde estive essencialmente ligado ao processo de homologação do novo carro que iria ser lançado no Rally de Monte Carlo 2017. Portanto, fizemos muita coisa lá, foram muitas noites mal dormidas na homologação. Uma ficha de homologação de um outro rallycar é realmente um documento muito complexo e técnico, e depois a parte de homologação com a própria FIA também tem os seus desafios, e portanto foi uma experiência muito interessante, viver na Alemanha, viver num país diferente, e da qual desfrutei muito, foi interessante. João Diogo, tendo esse know-how, tendo a experiência com piloto, sendo já um piloto consagrado, apesar de ser um jovem porque já tem um título, já é um piloto consagrado, tem também colaborado ou tem-lhe sido solicitada alguma colaboração com a FPAC naquilo que é a elaboração dos nossos regulamentos técnicos? É assim, diretamente não me tem sido solicitado nenhum tipo de auxílio na elaboração de regulamentos, embora esteja completamente disponível. Já falei com o Paulo Magalhães, com o diretor desportivo da Federação, falei já várias vezes com ele, estou ao dispor da Federação e de qualquer entidade que pretenda, portanto, fazer avançar o nosso automobilismo. Paralelamente, às vezes incomoda um bocadinho o Joaquim Teixeira com alterações a regulamentos que eu acho que se deveriam fazer, pronto. Tenho-me ficado por aí, se calhar poderia fazer mais um bocadinho, mas estou disponível certamente para auxiliar a APAM ou outra organização, ou mesmo a Federação, no sentido de melhorarmos alguns aspectos do automobilismo. A terminarmos, que ambições é que tem o piloto João Diogo Santos para a sua carreira? Ora bem, é como eu disse, apesar de ter ficado rendido à montanha, da qual gosto muito e acho que irei nutrir sempre um carinho muito especial. Pronto, gosto muito de rallies, gostava muito de experimentar rallies,
especialmente rallies de terra. Tenho mesmo muita curiosidade. Acho que é um tipo de condução completamente diferente e pronto, gostava que um dia pudesse a minha carreira passar pelos rallies. É um objetivo que tenho. Em 2020, não indo disputar o título, iremos ter pelo menos o João Diogo Santos numa outra prova? Vamos tentar, com certeza. Se não for com o ponto, poderá ser com outro carro, mas sim, vou tentar, com certeza, estar presente. João Diogo Santos, eu quero agradecer-lhe a sua simpatia, felicitá-lo por esse discernimento e por essa assertividade comunicacional que ostenta, que pede meças ao seu talento como piloto, agradecer-lhe a sua vinda ao nosso programa e desejar-lhe a melhor das sortes e as máximas felicidades para a sua vida e para a sua carreira. Obrigadíssimo. Um abraço a todos e fiquem bem. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Ao fecho deste Motosport hoje, João Diogo Santos, ele que é o piloto em título com a vitória na Taça de Portugal de Montanha JC Group 1300, taça que dominou em 2019 aos comandos do seu Fiat Punto 85 Sport, é também engenheiro mecânico, esteve ligado à Hyundai Motosport, é comissário técnico e deu-nos o gosto de ser o convidado especial desta emissão do Motosport hoje na Gol FM e na V Motores, que foi conduzida como sempre por mim, Joaquim Amandio Santos, e tendo também a equipa habitual em termos de domínio técnico, Armando Leitão na edição de vídeo e Paulo Seabra na sonoplastia. Forte abraço a todo o auditório e até ao próximo episódio. Joaquim Amandio Santos, hoje aqui à conversa com João Diogo Santos, o jovem piloto de Amarante que venceu a Taça de Portugal de Montanha 1300 JC Group em 2019, aos comandos de um Fiat Punto 85 Sport no episódio 50, primeira temporada do Motorsport, hoje aqui na Primeira Rádio Desporto.